Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. É o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, quem está falando. E esta é a nossa aula 30, áudio 1, do nosso curso de Panorama do Novo Testamento. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, não é? Então vamos dar sequência hoje ao estudo aí da carta de Paulo aos Romanos. Muito bem, queridos. Nós já, na primeira aula, nós fizemos uma introdução à carta. Na segunda aula, nós falamos sobre o problema do ser humano, que é o pecado. Na aula passada, nós falamos sobre a solução para o problema do ser humano, que é a justificação pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o resultado. Então, sabemos qual é o problema, sabemos qual é a solução para o problema, e agora vamos ver qual é o resultado que acontece ou que deve acontecer na vida do cristão. Então, quando o cristão coloca a sua fé em Jesus Cristo e passa então a ser justificado pela fé no Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Antes de ler aqui o capítulo 6, porque a nossa aula hoje ela vai estar baseada nos capítulos 6, 7 e 8 do livro de Romanos, ok? Capítulos 6, 7 e 8. Antes de entrar no capítulo 6, propriamente dito, eu quero ler um versículo que está no finalzinho do capítulo 5, que é Romanos capítulo 5, versículo 20, que diz o seguinte, olha, eu vou ler a parte B, né, do verso 20 do capítulo 5. Diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui, não é, que onde abundou o pecado, a graça superabundou, porque a graça de Deus é maravilhosa, a graça de Deus é muito grande, e a graça de Deus se manifestou para resolver o problema do ser humano, que é o pecado. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, não é? Muito bem. Então, o capítulo 6 começa com uma pergunta. O apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta aqui no versículo 1 do capítulo 6. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque é aquela história, né, gente? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, alguns poderiam dizer o seguinte: bom, se onde o pecado abundou, a graça foi superabundante, então vamos continuar pecando, para que a graça continue sendo mais abundante ainda, não é? Então, essa é uma mentalidade completamente errada, né? Muita gente poderia dizer o seguinte: já que é pela graça mesmo que nós somos salvos, mediante a fé, independentemente de obras, independentemente de méritos, independentemente de desempenho pessoal, já que é pela graça mesmo, então a gente não precisa se santificar, a gente não precisa se preocupar em não pecar, a gente pode continuar vivendo da mesma maneira, porque onde o pecado abunda, a graça é superabundante, então vamos continuar pecando, para que a graça seja mais abundante ainda, né? Infelizmente, alguns mal intencionados, né, não só na época do apóstolo Paulo, mas durante toda a história da igreja, chegam a essa conclusão errada, né, essa conclusão equivocada. Tem um autor aqui, o Geoffrey Wilson, que ele diz o seguinte, que a inferência libertina é imediata e energicamente rejeitada pelo apóstolo, como sendo um abuso da graça, tá? Então, olha, eu vou ler essa frase novamente. A inferência
libertina, ela é imediatamente e energicamente rejeitada pelo apóstolo Paulo como sendo um abuso da graça. Então, esse tipo de mentalidade de que eu posso pecar, continuar pecando à vontade, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, essa inferência, ela é um abuso da graça, né? A gente tem que ficar muito atento e muito vigilante, porque a graça de Deus, ela é maravilhosa, não resta dúvida disso, mas como a gente costuma dizer, ela não é barata, né? A graça de Deus, ela é maravilhosa, mas ela não é barata. E nós não devemos abusar da graça de Deus, né? Nós não devemos abusar da graça de Deus. O apóstolo Paulo, lá escrevendo aos Gálatas, ele fala que Deus, em Cristo Jesus, Deus nos chamou à liberdade, Deus nos libertou. Aí ele diz assim: mas não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne, né? Então, não é porque Deus me salvou por sua graça, né? Pelo seu favor que nós não merecemos, não é porque ele me salvou desta maneira, não é porque ele me justificou mediante a graça tão somente pela minha fé em Jesus que eu posso viver de qualquer forma, que eu posso viver de qualquer maneira. Eu não posso, né, usar da liberdade que Deus me deu em Cristo Jesus para dar ocasião à minha carne. Então aqui, Paulo começa já o capítulo 6 deixando muito claro que o resultado da justificação mediante a graça de Deus pela fé em Jesus, o resultado é a santificação. O resultado não é uma vida libertina, o resultado não é uma vida de pecado, o resultado não é uma vida em que eu vivo de qualquer maneira porque é pela graça mesmo, então eu vou viver de qualquer maneira. De maneira nenhuma, né? O apóstolo Paulo já rechaça isso logo de cara. Ele fala que o resultado, então, da justificação pela fé não é uma vida libertina. O resultado da justificação pela fé é a santificação, né? Aquele cristão que verdadeiramente nasceu de novo, ele, até porque ele tem o Espírito Santo, ele deseja se consagrar, ele deseja se santificar. O pecado pode até acontecer na vida desse cristão, mas esse cristão nascido de novo, ele jamais vai ficar confortável com o pecado, ele jamais vai se sentir confortável, né? Se ele pecar, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no coração dele, não para acusá-lo, né? Porque quem acusa é o inimigo. Mas o Espírito Santo vai trabalhar no coração do crente nascido de novo para convencê-lo de que ele desagradou a Deus, não é? Para que o cristão, então, confesse o seu pecado e busque abandonar aquele pecado, tá? Então, veja que o apóstolo Paulo, ele começa aqui o capítulo 6 fazendo essa pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça para que seja a graça mais abundante? E ele responde no verso 2, de modo nenhum. Não é? Então, Paulo é enfático aqui, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Não é? Então, o apóstolo Paulo é muito enfático aqui na sua resposta, né? Bom, na sequência, ele vai falar o seguinte, olha, eu vou ler aqui o verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então veja, o apóstolo Paulo ele usa aqui até a ilustração do batismo, né, para falar sobre esse assunto aqui. Ele fala que quando a pessoa é batizada nas águas, né, então particularmente eu creio na forma do batismo como imersão, né? Então, quando
a pessoa que entregou a sua vida para Jesus, né, que nasceu de novo, porque todo aquele que entregou a sua vida para Jesus e nasceu novamente, ele também tem desejo de se batizar, né? Ele tem desejo de cumprir a ordenança de Cristo, que é o batismo. E a gente não está falando daquele batismo que algumas igrejas praticam quando o bebê nasce, né? Porque a criança ela não tem condições de se arrepender. É uma criança, nem entende ainda, né? Que é um pecador. É o adulto que consegue, que pode entender que é um pecador e que precisa da graça de Deus para ser salvo e que deve, né, obedecer à ordenança do batismo, certo? Então, a pessoa que nasceu de novo, que entregou a sua vida para Jesus e que quer cumprir a ordenança, a orientação de Jesus sobre o batismo, essa pessoa, então, ela desce as águas e ela é submergida, né? Ela é batizada por imersão. Então, a pessoa é imersa na água e depois ela é levantada da água. Então, quando a pessoa é submergida na água, há um símbolo aí. A pessoa ali, ela está se identificando com a morte de Cristo, né? E quando ela é levantada das águas, a pessoa está se identificando ali com a ressurreição de Cristo. Então, ao ser submergida na água, o símbolo é que o simbolismo é que a velha natureza, né, o velho homem, está sendo sepultado, né? É o símbolo aqui do sepultamento. Por isso que ele diz aqui que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, não é? Então, quando a pessoa é imergida na água, é como se a velha natureza, o velho homem, tivesse sendo sepultado. E quando a pessoa se levanta, então, das águas, é como se ela estivesse ressuscitando, né, renascendo em novidade de vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que ele diz aqui, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não é? Então, veja aí, quando a pessoa se levanta ali das águas, então, significa que ela está, não é, se levantando para andar em novidade de vida. Não mais andar conforme o velho homem, conforme a velha natureza que vivia no pecado, não é? Mas agora uma nova vida, uma vida nova, andar em novidade de vida, como uma nova criatura em Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo também lá na carta que ele escreveu aos Coríntios, né? Ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Né? Os irmãos conhecem bem esses versículos aí. Então, gente, continuando aqui no capítulo 6, também no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Né? Então, quando Cristo foi crucificado na cruz, simbolicamente, o nosso velho homem, a nossa velha natureza pecaminosa, estava sendo crucificada ali também. Então, aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele morreu para a sua velha natureza, né? Ele foi crucificado com Cristo, né? Aí o versículo 11, Paulo fala o seguinte, eu estou separando alguns versos aqui para ler com vocês, né? Não vamos ler todos os versículos, mas aqui no verso 11, Paulo fala: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, que fomos batizados nas águas, né, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, então nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É isso o que o apóstolo Paulo está aqui argumentando. Então, grave isso. O problema do ser humano é o pecado, a solução de Deus é
a salvação, a justificação pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, e o resultado disso não é uma vida vivida de qualquer forma, mas é uma vida de santificação na presença de Deus. Aula 30, áudio 2 agora. Então vamos continuar aqui. No capítulo 6 ainda, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, olha: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então Paulo está dizendo aqui, não permita, né, que o pecado reine no seu corpo, de maneira que você obedeça às suas paixões, aos seus desejos, né, da natureza caída, né? É interessante a gente pensar o seguinte: nós temos aqui uma espécie de um paradoxo, porque por um lado, a palavra de Deus diz, né, que o cristão ele foi crucificado com Cristo, nosso velho homem ali na cruz, né? E nós devemos nos considerar mortos para o pecado. No entanto, nós sabemos que a nossa velha natureza, ela continua aqui dentro de nós, né? A nossa velha natureza, o velho homem, ele continua aqui. Então, assim, o crente em Cristo Jesus, ele precisa diariamente na dependência do Espírito Santo, não na sua própria força, porque na nossa própria força nós não conseguimos, mas na dependência do Espírito Santo, o cristão deve fazer essa velha natureza morrer todos os dias, porque se você der um espaçozinho para a sua velha natureza, ela já vem à tona e já quer dominar tudo, não é? Então, por isso que ele está dizendo aqui, ó, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, ele está dizendo que nós não devemos oferecer os membros do nosso corpo ao pecado, né, como instrumentos de iniquidade, mas que nós devemos nos oferecer a Deus, né, e que nós devemos oferecer os membros do nosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Então, tem um comentário aqui também desse autor, que eu citei agora há pouco, o Geoffrey Wilson, que ele diz o seguinte, por outro lado, não é? Veja, ele diz o seguinte aqui, olha, ele diz que há libertos que querem viver como escravos, né? Que ainda têm uma mentalidade escrava. Então, o apóstolo Paulo está exortando aqui para que nós abandonemos, né, essa mentalidade de escravos. Nós não somos mais escravos, nós não podemos viver como escravos do pecado, nós já fomos libertos, não é? É como um escravo que recebeu a liberdade, a alforria, e que quer continuar vivendo, servindo o dono antigo, né? Quando um escravo recebia a liberdade, né, em tese, esse escravo ele queria sair ali do domínio daquele antigo dono que o escravizava e queria viver a sua liberdade, né? Mas, infelizmente, alguns cristãos, salvos pela graça de Deus, a impressão que dá é que eles querem continuar vivendo como escravos do pecado, eles querem continuar, não é, vivendo como escravos do pecado, ainda tem uma mentalidade escrava. Então, o que Paulo está argumentando aqui é que nós fomos libertos, né? Nós somos libertos da escravidão ao pecado, né? Portanto, não devemos viver mais, né? Como escravos do pecado, como ele diz aqui, não reine o pecado no vosso corpo mortal, não é? Agora, por outro lado, diz esse autor aqui, essa exortação que nós temos aqui no versículo 12, no versículo 13, ela não teria sentido se o pecado não existisse no crente, né? Então, infelizmente, o pecado ainda existe no crente, né? Só quando Jesus Cristo voltar e esse corpo
mortal se revestir de imortalidade, esse corpo corruptível que nós temos hoje, né, se revestir de incorruptibilidade, só então é que nós vamos estar definitivamente livres do pecado, né? Enquanto Jesus não voltar, enquanto o nosso corpo não for transformado, né, esse corpo que nós temos hoje, ele é um corpo corruptível, né, um corpo sujeito a enfermidades, a dores e até a morte. Mas quando Jesus voltar, e a Bíblia diz, né, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e a Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos terão os seus corpos transformados num abrir e fechar de olhos. Então, quando o nosso corpo corruptível, quando o nosso corpo mortal for revestido de incorruptibilidade e de imortalidade, aí então nós estaremos livres, né, para sempre do pecado. Mas enquanto isso não acontece, né, o pecado ele ainda existe, né? Infelizmente, o pecado ele ainda existe no crente. Pois, diz aqui o autor, embora tenha morrido para o pecado, o seu corpo mortal ainda está muito vivo para a atração daqueles desejos físicos e mentais pecaminosos, através dos quais o pecado tenta retomar o senhorio na vida do crente, né? Então, eu acho que vale a pena reler essa frase aqui, olha. Ele diz aqui, a exortação aqui, né, que Paulo faz, não teria sentido se o pecado não existisse no crente. Porque se o pecado não existisse na vida do crente, Paulo não teria nem que nos exortar, né, para que nós não permitíssemos que o pecado reinasse em nós. Ele não precisaria nem nos exortar, né? A exortação não teria sentido se o pecado não existisse no crente. Pois, embora tenha morrido para o pecado, o seu corpo mortal, né, esse corpo, como eu falei, corruptível, esse corpo mortal ainda está muito vivo para a atração daqueles desejos físicos e mentais pecaminosos, através dos quais o pecado tenta retomar o senhorio na vida do crente. Então, o pecado ele está sempre tentando voltar a ser o senhor da vida, daquele que nasceu de novo, né? Porque nós éramos escravos do pecado, nós somos libertos, recebemos uma carta de liberdade, fomos libertos. Mas o pecado ele sempre tenta retomar o senhorio, né? Mas ele deve perceber que através de Cristo, né, o cristão que nasceu de novo, ele tem que perceber que através de Cristo, agora, tem o poder de resistir aos desejos proibidos, aos que antes cedia impotentemente, né? Então, o que muda é que hoje nós temos o poder de Deus, né, o poder do Espírito Santo, com o qual nós podemos resistir aos desejos proibidos, né? Desejos estes aos quais antigamente nós cedíamos impotentemente. Certo, gente? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. No versículo 15 aqui do capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele volta, né, a questão, ele volta, porque o apóstolo Paulo, ele quer deixar bem enfatizado aqui, que não é pelo fato de nós sermos salvos pela graça mediante a fé, né, não é pelo fato de que a nossa salvação não depende de méritos pessoais, não depende de desempenho pessoal da nossa parte, não depende de observância da lei de Moisés, não é por esse fato que nós podemos viver uma vida né, de qualquer maneira. Então, ele volta, ele quer enfatizar isso aqui. Por exemplo, então, no versículo 15, ele diz assim, olha, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Né? Então, nós sabemos que aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele não está debaixo da lei, lá de Moisés, da lei do Antigo Testamento, porque não é pela lei que nós vamos ser justificados. Nós estamos debaixo da graça, pela qual nós somos salvos. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça?
Paulo pergunta, e ele mesmo responde, mais uma vez, de modo nenhum, mais uma vez, né? Ele é praticamente o versículo 15, ele é praticamente uma repetição dos versículos 1 e 2, ele está enfatizando aqui, né? E aí no versículo 16 ele fala assim, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, né? Então ele está dizendo aqui que nós vamos ser servos ou do pecado ou da obediência, dependendo, não é, a quem destes nós nos oferecermos, não é? Então ele diz aqui no versículo 19, ele fala, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, ele está dizendo aqui, da mesma maneira que antes de se converterem a Cristo, vocês ofereciam os membros do corpo de vocês para a escravidão da impureza, para a escravidão da maldade, então, da mesma maneira, agora nós temos que oferecer os nossos membros para servir à justiça para a santificação, né? Para servir a Deus, para nos separarmos, para nos santificarmos para Deus. É interessante isso aqui, porque muitos, né, antes de se converterem ao Senhor Jesus Cristo, passavam aí noites na balada, né, passavam aí noites dançando, bebendo, às vezes até se prostituindo, né, não mediam esforços para fazer aquilo que a carne, né, queria, não é? E agora, muitas vezes, para Deus é uma dificuldade, né? Para ficar 1h30 num culto já é uma dificuldade enorme. Antigamente podia passar uma noite inteira na balada, né? Agora, para comparecer a uma vigília, é uma dificuldade para um culto, né? Antigamente, né? Fazia tudo aquilo que a carne pedia, né? Então, é isso que Paulo está falando aqui. Assim como vocês ofereceram lá no passado os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, agora vocês devem também oferecer os vossos membros para servirem à justiça, para servirem à justiça para a santificação, para se santificarem. Não é? O que é se santificar? Santificar-se é separar-se para Deus, é consagrar-se para Deus, é separar-se das coisas mundanas, né? É separar-se dos desejos desenfreados da nossa natureza velha, caída, corrompida, não é? Isso é se santificar, né? Agora, a gente tem que entender, queridos, o que tem que ficar muito claro aqui para a gente é que nós também não obteremos êxito no processo de santificação se nós buscarmos fazer isso na nossa própria força, tá? Na sua própria força, você jamais vai conseguir vencer o pecado. Para você vencer o pecado na sua vida, é importante que você conte com a capacitação do Espírito Santo, né? Eu vou falar mais à frente aqui nessa aula sobre esse assunto, ok? Então aqui, terminando aqui o capítulo 6, ele fala aqui o seguinte no versículo 22 e 23. Ele diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo termina aqui o capítulo 6, né, com esse versículo também muito, vamos dizer assim, muito conhecido, né, e que também é mais um daqueles versículos que eu aconselho você a tentar decorar, né, não só o texto do versículo, mas a referência, o endereço, que é Romanos 6, 23. Né, no qual, porque esse versículo você pode usar muito, inclusive, para a evangelização também das pessoas. Porque Paulo diz aqui, né, que o salário do pecado é a morte. A paga que o homem recebe por pecar
por viver no pecado, por não ser liberto do pecado, a paga do pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, né, a dádiva, o presente gratuito, veja, está enfatizado aqui, gratuito. O dom gratuito, o presente gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Então, enquanto o salário do pecado é a morte, o presente gratuito de Deus é a vida eterna na presença do Senhor Jesus. Aula 30, áudio 3 agora. Então, gente, veja, eu quero ler aqui com vocês também alguns comentários, né? Por exemplo, tem um autor chamado Bruce, o F.F. Bruce, é um grande comentarista bíblico, né? Ele tem vários comentários escritos. Ele diz aqui o seguinte, olha, fazer do estar debaixo da graça uma desculpa para pecar é sinal de que aquele que a usa não está realmente debaixo da graça de modo algum, né? Então a pessoa dizer assim, que pelo fato de ela estar debaixo da graça e não mais debaixo da lei, né? Pelo fato de ela estar debaixo da graça, ela pode pecar à vontade, fazer do estar debaixo da graça uma desculpa para pecar, é sinal de que aquele que usa essa desculpa não está realmente debaixo da graça de modo algum, né? Essa pessoa não nasceu de novo. O verdadeiro nascido de novo, ele não se sente confortável com o pecado. Aquele que verdadeiramente nasceu de novo, que é uma nova criatura em Cristo Jesus, que foi regenerado, ele não vai, usar a desculpa da graça de Deus para pecar de maneira nenhuma. Né? O fato dele ter sido salvo pela graça de Deus, mediante a fé, fará dele uma pessoa tão agradecida a Deus que ele vai buscar se consagrar para Deus. Não confiando nessa santificação, nessa consagração para ser salvo, né? Porque ele sabe que ele não foi salvo por méritos, ele não foi salvo e nem será salvo por desempenho, ele é salvo e será salvo pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. Não é? Mas a gratidão dele é tamanha a Deus por tê-lo salvo gratuitamente que ele vai buscar se consagrar ao Senhor, ele vai buscar se santificar, ele vai buscar ser cada vez mais parecido com Jesus. Né? Então, uma pessoa que usa a graça de Deus como desculpa para pecar, bem fará em questionar se verdadeiramente nasceu de novo, se verdadeiramente é uma nova criatura em Cristo Jesus. Né? Vamos lá, deixa eu ver o que mais aqui. O mesmo autor aqui, ele também fala o seguinte, ele fala, ó, os que foram justificados estão agora sendo santificados. Se um homem não está sendo santificado, não há razão para crer que foi justificado. Né? Então, o resultado da justificação não é uma vida libertina. O resultado da justificação é a santificação. Se uma pessoa não está sendo santificada, não há razão para crer que foi justificado. Tem que questionar se realmente foi justificado, não é? Bom, deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Bom, nós vamos agora então para o capítulo 7, tá? O capítulo 7, lembra que quando eu dei aquele esboço para vocês, eu falei que o capítulo 7 a gente poderia resumir em uma frase que é a seguinte: vida de luta. Porque aqui no capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele vai falar em linhas gerais, tá? Eu não vou ler todo o capítulo, mas ele vai falar em linhas gerais da luta, do conflito, né, que o cristão ainda enfrenta com o pecado. Não é porque nós já nascemos de novo, não é porque, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, que nós não temos um conflito muito grande com o pecado. Nós ainda travamos uma batalha muito grande com o pecado na nossa vida. Né? E aqui no capítulo 7, o apóstolo Paulo vai justamente falar sobre esse conflito que ele mesmo viveu e que nós todos vivemos. Nós entendemos bem as palavras. Você vai ver aqui, eu vou ler, você vai ver que nós entendemos bem esse conflito de Paulo aqui, porque é o mesmo conflito que nós temos no nosso dia a dia. Né? É o mesmo conflito que nós temos. Tá? Então, ele vai falar aqui, ó, por exemplo,
no versículo 15, eu vou já para o versículo 15 do capítulo 7, né? Paulo diz assim, olha, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Veja, o próprio apóstolo Paulo falando, né? Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aí no verso 18 ele fala assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Então ele está dizendo, né, que o querer o bem está em mim, né? Querer fazer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo, né? Então veja, eu vou ler aqui um outro comentário, né? Se não me engano é do próprio F.F. Bruce. Ele diz aqui, não é? Aquela descrição que Paulo faz nos versículos 14 a 25 aqui do capítulo 7, não é? Aquela descrição que Paulo faz de alguém que ama a lei de Deus e deseja cumpri-la, mas é forçado por um poder mais forte do que ele a fazer coisas que detesta, não é um argumento abstrato, mas é o eco da experiência pessoal de uma alma angustiada, né? Então esse autor aqui ele está falando que o apóstolo Paulo aqui ele não está falando de uma experiência, de um argumento abstrato, mas é o eco da experiência pessoal de uma alma angustiada. O próprio apóstolo Paulo tinha experiência pessoal de lutar com o pecado, de ter esse conflito, né, de querer fazer o bem, mas muitas vezes não conseguir fazer aquilo que ele desejava fazer, né? Então, é o eco da experiência pessoal de uma alma angustiada, né? Então ele continua aqui, o comentarista continua dizendo: Paulo mesmo sabe o que significa ser arrastado por um caminho pela lei de sua mente, que aprova a vontade de Deus, e por outro, pela lei do pecado e da morte, né? Mas, né, vai chegar o dia em que a presente ordem passará. Né? Essa presente ordem que ainda nós estamos tendo de conviver com esse corpo corruptível e mortal, né? Essa presente ordem, um dia ela vai passar. Né? E quando uma nova era vai se estabelecer, né, em glória, aí então essa tensão, né, vai ser resolvida, essa tensão, esse conflito que a gente vive, vai ser resolvido, né? Glórias a Deus por isso. Mas olha, eu vou continuar aqui, quer ver? Nos próximos versículos vai ficar mais claro ainda, né? Vai ficar mais claro ainda. Olha, o versículo 19 aqui do capítulo 7, Paulo fala assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha, tá muito claro, né? O bem que prefiro, não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então veja, quando Paulo está descrevendo tudo isso aqui, ele chega ao ponto, então, de, aqui no final do capítulo 7, dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, não é? Ou seja, por ele descrever esse conflito aqui, que o bem que ele queria fazer, ele terminava não conseguindo fazer, mas que o mal que ele não queria fazer, ele terminava fazendo, né? Ele via esse conflito no seu próprio corpo, na sua própria vida, então ele chega aqui no final do capítulo 7 a clamar assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas aí ele mesmo responde, né? Versículo 25, ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Então, quem me livrará do corpo desta morte?
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Jesus Cristo é a nossa solução, né? Eu quero ler ainda aqui um comentário. Esse comentário que eu vou ler agora é do pastor Ari Veloso, né? Que eu citei em uma das aulas anteriores aí, um pastor batista, já falecido, mas ele diz assim: eu creio, diz aqui o Ari Veloso, eu creio que neste texto o apóstolo Paulo abre o seu coração e nos conta de uma experiência que é, na verdade, a essência, o âmago da situação humana. Paulo descreve a triste condição do crente carnal em detalhes. Ele é um homem dividido, sabe o que é certo e quer fazê-lo, mas faz o errado. Então, aqui, gente, basicamente, né, o que se entende aqui é o seguinte: esse texto aqui, ele é uma descrição do ser humano que está tentando lutar contra o pecado na sua própria força. Se você tentar lutar contra o pecado na sua própria força, você não vai vencer. Por isso que no capítulo 8, que a gente vai falar na sequência, o apóstolo Paulo vai falar que a maneira da gente vencer, então, é vivendo no Espírito, é vivendo cheio do Espírito, é vivendo na dependência do Espírito Santo. É quando a gente vive na dependência do Espírito Santo que nós conseguimos vencer esse conflito, né? Então, eu vou reler aqui, eu achei muito interessante esse comentário aqui do Ari Veloso. Ele fala aqui o seguinte, né, sobre o capítulo 7. Ele diz: eu creio que nesse texto o apóstolo Paulo abre o seu coração e nos conta de uma experiência que é, na verdade, a essência, o âmago da situação humana. É o conflito que todos nós passamos, né? Paulo descreve a triste condição do crente carnal em detalhes. Por que crente carnal? Porque está tentando viver na sua própria força, não viver no espírito, né? Mas viver na sua própria força. Então, Paulo descreve aqui a triste condição do crente carnal em detalhes. Qual que é essa condição? Ele é um homem dividido, sabe o que é certo e quer fazê-lo, mas termina fazendo o errado, né? Ele continua aqui: a luta entre as suas duas naturezas é forte, né? A natureza velha, a natureza humana, a natureza caída, a natureza adâmica e a nova natureza, né, em Cristo Jesus. A luta entre estas duas naturezas, então, como eu falei, a natureza velha, a natureza adâmica, né, a natureza caída e a nova natureza em Cristo Jesus, o novo homem, né, a nova criação em Cristo Jesus. Então, a luta entre estas duas naturezas é forte, pois tem a natureza carnal que herdou de Adão e tem a natureza espiritual que recebeu de Cristo após a sua conversão. E assim, né, e é assim também com você e comigo. Temos duas naturezas em nós, a carnal e a espiritual, né? E a pergunta é: qual delas vai dominar a nossa vida? Se nós vivermos na carne, a gente termina perdendo a batalha, né? Mas se nós vivermos no espírito, nós vamos vencer essa batalha e vamos viver uma vida de consagração, vamos viver uma vida de santificação diante do Senhor, tá? Então é isso. Nós estamos vivendo essa batalha, esse conflito aí, né? Temos, nós que já nascemos de novo, né? Nós temos em nós uma nova natureza espiritual que nós recebemos de Cristo Jesus. Mas o fato de termos nascido de novo ainda não quer dizer que a velha natureza ainda não esteja aqui dentro de nós, né? Por isso que a gente tem que fazer morrer a nossa velha natureza todos os dias. É uma batalha, né, muito grande, não é? Mas, conforme nós vamos ver agora no capítulo 8, o segredo está em nós vivermos, né, vivermos no Espírito Santo. O Ari Veloso, ele ainda faz um outro comentário aqui interessante. Ele diz o seguinte, né, que de um lado o seu eu verdadeiro deleita-se na lei de Deus, enquanto do outro lado o seu eu do velho homem, a carne, luta, guerreia contra a lei da sua mente,
Daí o estado de tensão em que vive o verdadeiro cristão, né? Então, esse é um estado de tensão em que todo cristão vive, né? Porque a gente vive lutando aí contra o pecado. Bom, gente, então, resumindo, né? O capítulo 7 aqui de Romanos, se a gente pudesse resumir esse capítulo em uma frase, seria vida de luta, porque então, né, ele retrata aqui a luta interna do cristão para vencer o pecado, para vencer a velha natureza. Aula 30, áudio 4. Há um comentário também que eu gostaria de ler com vocês aqui, que é de um autor chamado, é um nome meio difícil de pronunciar, que é o McFarlane, né? Ele diz o seguinte: os crentes em Cristo são perfeitos quanto à sua justificação, mas a sua santificação apenas começou. Esta é uma obra progressiva. Olha, essa frase é muito interessante, né? Os crentes em Cristo, né, aqueles que já nasceram de novo em Cristo Jesus, eles são perfeitos quanto à sua justificação. Colocou a fé em Jesus Cristo, não é? Creu nos méritos de Jesus e não nos seus próprios méritos, colocou a sua fé em Jesus, então você já é perfeito quanto à sua justificação, você já está justificado, não é? Tanto é verdade que o capítulo 8 começa dessa forma. Paulo diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há sobre você, sobre a sua vida. Não é? Esse versículo 1 do capítulo 8, ele é espetacular. Ele diz: agora, pois, agora, portanto, já nenhuma condenação há, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Os crentes em Cristo são perfeitos quanto à sua justificação, mas a sua santificação apenas começou, porque é um processo. Esta é uma obra progressiva, né? Esse autor que eu falei aqui, o McFarlane, ele continua dizendo aqui: alguns vieram a experimentar mais aflições da alma depois da sua conversão do que quando foram despertados para o sentimento de sua condição de perdidos. Essa expressão que Paulo usa aqui, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É o clamor deles, né? Desses que experimentaram até mais aflições da alma depois da conversão do que antes de se converter. Não é? Porque antes de se converter a pessoa vivia como a carne queria, né? como a velha natureza determinava, não é? Não tinha esses conflitos que nós temos hoje no nosso objetivo de vencer o pecado, né? Então, esse clamor aqui, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, é o clamor deles, até que sejam aperfeiçoados em santidade. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, né? Aquele que começou a boa obra neles a realizará até o dia de Jesus Cristo, como diz aqui esse autor. E também o fato de que Paulo diz aqui no capítulo 8, versículo 1, que agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, isso não significa que as consequências dos meus pecados não irão me acompanhar. As consequências dos nossos pecados nos acompanham, infelizmente, né? Mas significa que, apesar de todos os meus pecados, toda a sujeira da minha vida, no momento em que eu fui alcançado por Cristo, ele perdoou todo o meu pecado e limpou toda a minha vida, segundo aqui uma frase do Ari Veloso, né? Bom, gente, então vamos aqui ver aqui o capítulo 8. Ele está falando aqui, não é, sobre a questão da vida no Espírito, não é? Então, eu vou aqui já para o versículo 13, tá? Capítulo 8, eu li o versículo 1,
Gostaria de ler outros versículos, mas o tempo é curto, então eu vou aqui para o versículo 13 do capítulo 8. Paulo diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então veja que ele está dizendo aqui o segredo, né? É pelo Espírito, gente. É vivendo no Espírito. É vivendo, né, na unção do Espírito, em comunhão com Deus, não é dando ocasião à carne, mas vivendo no Espírito é que nós vamos mortificar os feitos do corpo, né? Aí ele diz aqui no versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Então os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles são capacitados pelo Espírito Santo de Deus para vencer, né, as tentações, para vencer o pecado. Aí ele diz aqui, deixa eu ver aqui, vou aqui separar alguns versículos aqui. Deixa eu ver aqui, então vamos aqui para o versículo 15, né, na sequência, ele diz aqui: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Né? Então, Paulo está dizendo que nós fomos adotados na família de Deus como seus filhos e podemos clamar Abba, Pai. Né? A expressão Abba é uma expressão aramaica que quer dizer paizinho, papaizinho, uma expressão de carinho. Né? E ele continua aqui, verso 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, tá? Então é isso, gente. Aí no versículo 18, também aqui do capítulo 8, nós temos também um versículo muito, muito lindo, né, muito bonito, em que Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha que coisa maravilhosa, né? Todos nós passamos por sofrimentos no nosso tempo presente. Alguns passam por mais sofrimentos, outros por menos, mas todos nós sofremos. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele coloca o sofrimento, não é, numa perspectiva da eternidade. Então ele diz aqui: para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, né? Então no futuro, quando nós então estivermos para sempre com o Senhor, quando nós estivermos livres, vamos dizer assim, desse corpo corruptível, né, imortal, esse corpo que será, o mesmo corpo que será revestido de imortalidade e será revestido de incorruptibilidade, então não se comparará, né, os sofrimentos do tempo presente com a glória a ser revelada em nós, né? E aí depois o apóstolo Paulo ele vai falar aqui também um versículo bem conhecido aqui de Romanos 8, né? O versículo 26 do capítulo 8, ele diz assim: também o Espírito, né, o Espírito Santo, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, né? Então veja, o Ari Veloso ele faz um comentário aqui desse versículo que fala aqui que o Espírito Santo ele nos assiste na nossa fraqueza, porque
diz o apóstolo Paulo, nós não sabemos orar como convém, né? Mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Ari Veloso, ele diz assim, a fragilidade humana afeta até mesmo a oração. Quantas vezes estamos diante de situações que não sabemos realmente o que pedir ou como orar? Já se sentiu assim? Que você está numa situação que você não sabe nem o que pedir ou como orar? Então ele diz aqui, o Ari, em momentos como este é que temos que nos lembrar que temos dentro de nós o Espírito, que realmente sabe ler nossas intenções e atitudes, assim como sabe também qual é a vontade do Pai. E é por isto que ele, né, o Espírito, nos ajuda. O Espírito Santo, conhecendo exatamente qual é a vontade de Deus, intercede de acordo, ou seja, de conformidade com aquilo que Deus quer. Né? Então, é muito interessante esse versículo aqui. Né? E também, gente, nós temos aqui no capítulo 8 de Romanos, no versículo 28, também outro versículo, né, muito conhecido, muito citado, né, que é um versículo maravilhoso, Romanos 8, 28, em que Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, nós muitas vezes não entendemos muito bem os acontecimentos que cercam a nossa vida, né? Mas aqui o texto bíblico, ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo diz, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, né? Então veja, eu já li comentaristas dizendo que Paulo não está dizendo que algumas coisas, e nem está dizendo a maioria das coisas, ele está dizendo todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem, mas para o bem de quem? De qualquer pessoa? Não, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, né? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo Senhor, né? Bom, gente, e para finalizar aqui, a gente tem, né, no final do capítulo 8, um texto também maravilhoso, que é muito lido, né, que é realmente um texto clássico aqui do Novo Testamento, em que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim no versículo 31, que diremos, pois, à vista destas coisas, né? De que coisas ele está falando aqui? De tudo, porque aqui, no versículo, nesse finalzinho do capítulo 8, o apóstolo Paulo está encerrando, né? Toda essa argumentação dele, porque no capítulo 9 ele vai começar a falar do problema de Israel. Na próxima aula a gente vai tratar disso. Ele vai falar do problema da nação de Israel, né? Então aqui ele está fechando toda a argumentação. Então, que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? O fato de que o homem é pecador, o fato de que Deus solucionou o problema nos dando a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, e o fato de que o resultado desta salvação pela graça não é a libertinagem, mas é a santificação. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Em todas estas coisas, então, que ele cita no verso 35 aqui, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, em todas estas coisas, né, em todas estas circunstâncias, o cristão ele é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. E aí Paulo termina o capítulo 8 dizendo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meu querido, nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos salvos pela graça de Deus. Não abusemos, pois, desta graça e vivamos em santificação na presença do Senhor.